Olá, bem-vindo a mais essa videoaula de Teoria das Comunicações. Falaremos hoje sobre distorção de frequência. Meu nome é Manuel Gibson. Uma das formas mais comuns de distorção de frequência é aquela encontrada em linhas de transmissão, do tipo passa-baixa, ou seja, atenua as frequências mais altas, deixando passar as frequências mais baixas. Um exemplo típico é quando você tenta passar sinais de alta velocidade em linhas de transmissão do tipo par telefônico, que foram inicialmente projetadas para bandas mais estreitas, canais de voz. Veja a figura. A frequência F1, com uma certa amplitude e uma frequência baixa, é aplicada ao filtro passa-baixa e na saída temos a frequência F1 ou pouco ou quase nenhuma atenuação. A frequência F2 mais alta, com a mesma amplitude, já sofre uma certa atenuação considerável. A frequência F3, mais alta ainda, sofre uma atenuação maior ainda. Então, observe que conforme aumenta a frequência, reduz a amplitude do sinal de saída, considerando a mesma amplitude do sinal de entrada. O modelo de primeira ordem que podemos adotar para um circuito passa-baixa é o filtro RC passa-baixa de primeira ordem, mostrado na figura. A representação de diagrama em blocos está mostrada aí. A resposta em frequência, ou seja, a resposta conforme varia a frequência do sinal aplicado na entrada, é mostrada nesse gráfico, onde a abscissa é a frequência e é ordenada o módulo da função de transferência. Observe que para frequências muito baixas, o módulo da função de transferência é aproximadamente 1, decrescendo conforme aumenta a frequência. Define-se uma faixa de passagem e uma região de corte do filtro passa-baixa em função da frequência de 3 dB. As assíntotas são retas que reproduzem, simulam ou são um limite para a resposta dentro da banda de passagem e a resposta para fora da faixa de passagem. Essas duas regiões, essas faixas, são separadas pela frequência de meia potência ou frequência de corte, também chamada de frequência de 3 dB. Veja a região de corte, a faixa de passagem e a frequência de corte 3 dB ou de meia potência, dado pela equação mostrada. A figura seguinte representa o módulo da função de transferência de um circuito passa-baixa RC de primeira ordem. O valor de R é 1 kΩ e o valor de C 0,1 microfarads. A frequência de corte é de 1,59 kHz. Aí está. Observe então a frequência de corte 3 dB, o correspondente valor de 0,707 para a função de transferência. A função de corte, então, limitando a faixa de passagem e a região de rejeição, região de corte. Observe também o valor da assíntota, menos 6 dB por oitava ou menos 20 dB por década. Aplicando a teoria dos circuitos, nós obtemos a função de transferência, dada pela relação entre V0, tensão de saída, VI, tensão de entrada. Que é a equação dada. O módulo da função de transferência é dado por 1 sobre raiz quadrada de 1 mais V0 sobre V3B ao quadrado. V0 é a frequência de operação, a frequência aplicada ao circuito. F3 dB é a frequência característica de corte do circuito. A atenuação introduzida pelo filtro para uma certa frequência é dado por 20 vezes log na base 10 do módulo da função de transferência. O ângulo de fase é dado pelo menos arco tangente de F0 sobre F3 dB. Observe o sinal negativo. Observe também que quando operamos na frequência de 3 dB, temos que
o nosso ângulo é de 45 graus. Se o sinal de entrada aplicado ao nosso filtro passa-baixo é do tipo VP, V de pico, seno de ômega-t mais φ, onde φ é uma fase, o nosso sinal de saída será simplesmente o VP vezes o módulo da função transferência, vezes seno de ômega-t mais φ mais θ, onde θ é o ângulo da função transferência. No primeiro exercício, é solicitado o cálculo da frequência de 3 dB do circuito constituído por um resistor de 1K e um capacitor de 100 nanofarad. No exercício 2, o resistor de 1K e 100 nanofarad é aplicado um sinal senoidal com 5 volts de amplitude pico, na frequência de 159,1549 Hz. Pede-se a frequência de corte do circuito, o módulo da função transferência para a frequência de operação, a fase, o módulo da amplitude do sinal de saída, o sinal de saída representado no domínio do tempo e a atenuação introduzida para o circuito nessa frequência de operação. Obrigado por assistir a mais esta videoaula. Verifique a resolução do problema no seu material de apoio. Deixe suas dúvidas e perguntas no espaço abaixo e nos vemos na próxima aula. Até lá!